Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Sobrenatural 5, A Porta Vermelha, de 2023. Ele foi dirigido e estrela Patrick Wilson, que estrelou nos 2 primeiros filmes da franquia e é a primeira vez dele que está dirigindo qualquer coisa, de acordo com o IMDb. E ele também estrela Ty Simpkins, que é a criança dos primeiros filmes, que está aqui reprisando o papel também. Sobrenatural, A Porta Vermelha é o 5º filme da franquia Insidious, a gente já falou de todos os outros aqui no canal. O primeiro e o segundo filme são filmes de assombração lançados lá para 2010, que foram dirigidos pelo James Wan, e eles deram esse pontapé inicial pro Invocação do Mal e todo o Invocaverso e diversas cópias que vieram depois. O terceiro e o quarto filme são 2 histórias de origem que são focadas na personagem da Elise, a médium interpretada pela Lin Shaye, que virou a personagem mais icônica e mais lembrada da franquia. E todos esses 4 filmes tiveram o roteiro do Leigh Whannell, que faz uma dupla de cineastas ali com o James Wan, eles fizeram vários projetos juntos, mas o 5º filme muda a abordagem da franquia. O Leigh Whannell entrou nesse só como produtor, e quem escreveu o roteiro foi o mesmo cara que escreveu Halloween Kills. Acho que a gente tem que agradecer pelo menos que esse não tem uma gangue de idosos indo atrás do demônio da cara vermelha pra caçar ele. Com ferro de passar roupa e um pijaminha de oncinha. Na verdade, é melhor ainda. A gente tem que agradecer que o Danton não tá querendo virar um novo demonião vermelho. Mas isso não é do Halloween Kills, isso é do Endes. Ah, minha piada foi com Deus. Dessa vez, eles decidiram fazer uma sequência direta do filme 2, mas tirando o foco da Lin Shaye e deixando a família Lambert como protagonista, que eram os personagens centrais ali nos primeiros filmes. O que implica no retorno do elenco original também. Voltam Patrick Wilson e Rose Byrne como os pais, e os filhos também, 10 anos depois aí, quase um boyhood, né, da franquia Sobrenatural. E até aí tudo bem, eu tava até animada com essa premissa. O problema é que o filme deixou de ser aquela aventura sobrenatural, meio galhofa, quase completamente, que a gente tanto gosta. E aqui eles tentam fazer um filme mais dramático, mais conceitual, mais numa pegada bem Hereditário. E ele tem ideias boas, é legal ver uma coisa diferente tentando ser feita com a franquia. O problema é que o filme é muito chato. Mas antes da gente falar mais dele, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Sobrenatural parte 5, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você tem acesso a conteúdo exclusivo que a gente lança aí pra vocês, consegue escolher alguns filmes que a gente fala nas votações aqui no canal e também apoia a gente, né, o que é importante também. A gente não vai entrar em spoilers por enquanto, mas até aí é meio difícil saber o que é spoiler nesse filme porque boa parte das cenas importantes já tá no trailer de qualquer jeito, mas ainda assim a gente vai tentar estruturar isso daqui pra não falar tanto no começo. Convenhamos também que o filme não tem lá muito mistério, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso pra frente. Então é isso e vamos à trama. Sobrenatural 5 é sobre a família Lambert, mas na real ele foca mais no pai, o Patrick Wilson, e no filho mais velho, o Dalton. No primeiro filme, o Dalton faz uma projeção astral para uma dimensão fantasma chamada de Além e fica preso lá. O Patrick Wilson, que também tinha essa habilidade quando criança, tem que entrar lá para buscá-lo. No segundo filme, quem fica preso no Além é o Patrick Wilson. E aí, no final, o Dalton que vai lá buscar o pai. Mas a parada é que o filme acaba com os dois sendo hipnotizados e tendo a memória de tudo que aconteceu apagada. O quinto filme pega essa história praticamente 10 anos depois. O Dalton agora é um jovem adulto e tá indo pra faculdade. A relação dele com o Patrick Wilson é perturbada e o jovem tem um vazio existencial ali que parece que vem dessa experiência misteriosa, desse ano da vida dele que ele não lembra o que aconteceu. Já o Patrick Wilson também tá meio na merda. A Rose Byrne se divorciou dele e ele tá tendo problemas de memória e de foco, e tá tentando descobrir o que tá rolando de errado com ele. Os problemas começam quando o Dalton, no meio das aulas de artes dele na faculdade, parece acordar alguma coisa do outro mundo. Ele e o pai começam então a ver aparições sobrenaturais por aí e agora eles têm que lembrar do que aconteceu com eles no passado para achar um jeito de combater essas assombrações que estão aparecendo mais uma vez. Uma das anotações que eu fiz lá pra metade desse filme foi alguma coisa tipo: infelizmente tá chato. E eu acho que isso resume toda a minha experiência com o Sobrenatural 5. Eu gosto de algumas cenas aqui, de alguns elementos da trama, mas no geral, pra mim foi um filme que focou muito nas partes erradas. O mais estúpido pra mim é que o grande drama do filme são os dois personagens tentando lembrar o que aconteceu com eles no passado. O que seria de boa se fossem personagens novos, com histórias novas, ok. Mas do jeito que é, são dois personagens tentando lembrar uma coisa que a gente já sabe o que é.
então fica chato, fica sem suspense. Os caras fizeram um 5º filme na franquia que é sobre os personagens sofrendo pra conseguir fazer uma recapitulação dos 2 primeiros. E esse lance dele tentar ser um terror dramático sobre essa questão entre o pai e o filho também não cola muito. O filme começa com um funeral, já que eles mataram a personagem da avó, que era até bem participativa nos filmes 1 e 2. E aí toda essa cena parece que prepara o filme para ser um drama de luto, bem hereditário mesmo. E o roteiro até que trabalha um pouco isso, mas não é o ponto central da trama, e em questão de estrutura de roteiro, eles meio que mataram a véia à toa, coitada. Mas o foco principal acaba sendo esse drama entre pai e o filho, que não se falam muito e tem uma relação bem problemática. O que condiz com o personagem do Patrick Wilson, porque nos primeiros filmes ele era um cara bem ausente. Tanto que quando o filho dele estava em coma, ele simplesmente resolvia se abster do problema. Tem muito foco na Rose Byrne sozinha, com as 3 crianças em casa, enquanto ele tá até tarde no trabalho por nada. E aí, como o roteirista desse filme assistiu Hereditário, como a gente já percebeu, os dois entram numa discussão até que Patrick Wilson chega no limite de xingar o filho de merdinha, folgado, mal agradecido, alguma coisa assim. E aí é pra gente achar isso um ponto terrível na relação dos dois. O problema é que o Dalton é chatinho demais. Ele faz aquele adolescente rebelde, incompreendido, que faz questão de tratar todo mundo com desinteresse. Então a gente meio que não se importa, né? Porque fica difícil criar uma empatia ali. Acaba que ele realmente é um merdinha mal agradecido. Isso pra mim é a pior coisa desse filme, fácil, porque os personagens aqui tá tudo errado. Já começa que Sobrenatural era uma franquia que os personagens secundários eram muito mais interessantes que a família genérica principal lá que tava tendo problema. Os filmes 3 e 4 entenderam isso e fazem eles serem focados na Elise e nos assistentes dela. Mas nesse daqui, os personagens mais interessantes que voltam estão lá pra fazer uma ponta ou outra, e os personagens novos e a família principal, tirando talvez o Patrick Wilson, parece que todo mundo ou é malo ou é escroto. Aí tem o Dalton, o jovem rebelde. Ele ser escroto com o pai com quem ele tá brigado, beleza, faz sentido. Mas a parada é que ele é meio grosso com todo mundo que ele encontra ao longo da trama. E aí ele tem 2 principais caracterizações. A primeira é que ele tá fazendo faculdade de arte, porque agora ele desenha, que é uma caracterização que foi tirada dos filmes originais, de uma forma meio puxada ali talvez, porque ele era uma criança que gostava de desenhar. Os desenhos dele eram uma parte importante do primeiro filme. E aqui eles desenvolveram essa caracterização, né? Os créditos iniciais, inclusive, vão mostrando vários planos de detalhes que mostram os desenhos sendo feitos. Aí eles começam como esses desenhos de criança e vão sendo melhorados ali até virarem as pinturas mais realistas que o personagem faz no começo do filme. Então isso mostra uma evolução ali, uma parada maneira. E ele também é um personagem que tem medo do escuro, mas não lembro por quê. Isso eu também acho legal porque é como se fosse um medo subconsciente dele. É a única coisa que sobrou da memória dos eventos que aconteceram no primeiro filme, é esse trauma. E acho que isso é meio que um resumo do lance dele ali, é esse drama existencial. Ele comenta com a amiga dele que ele entrou em coma e não lembra de nada que aconteceu por 1 ano da vida dele, e parece que ele sente um vazio ali por causa dessas memórias que foram tiradas, ele sente que todas as pessoas estão escondendo alguma coisa dele, talvez seja por isso que ele é escroto com todo mundo. O Patrick Wilson tem esse drama meio filme de doença, porque ele tem esse problema na memória que tá prejudicando a vida dele e ele não sabe de onde veio. E a gente sabe que isso é sequela da hipnose do segundo filme, então tem toda essa investigação, se ele tá com algum problema no cérebro, se é algum distúrbio mental ou algo do tipo. O que funciona pra fazer um drama maneiro, mas acaba sendo uma subtrama, porque o filme é mais focado no Dalton na faculdade vendo a assombração. E na real tem uma cena muito estúpida com esse lance do Patrick Wilson. Uma das recomendações médicas é ele jogar jogo da memória. E ao invés dele comprar um joguinho na Americanas, ele resolve criar o jogo da memória menos prático do mundo, imprime um monte de foto da família, cola numa janela de vidro com durex e vai levantando as folhas de papel sulfite ali, tendo que colar e descolar tudo toda hora. E a cena é feita desse jeito, obviamente, para construir um susto, porque ele vai tampando o vidro com papel A4 e a gente vê uma assombração vindo devagar. Só que isso é meio idiota, porque não é nem um pouco natural. Tipo, ninguém joga jogo da memória na janela. Isso claramente tá ali só pra construir esse susto que eles querem fazer. E o pior de tudo é que não é nem um susto muito inteligente, porque eles não fazem nada com o jogo da memória. O que acontece é que eventualmente o espírito só quebra a janela e entra dentro de casa como se ele fosse o Jason Voorhees, completamente troglodita. Não faria diferença nenhuma se ele estivesse jogando um jogo de memória na mesinha
ideia dele, porque ele vai tomar um susto de qualquer jeito com a porra da janela quebrando, tá ligado? A Rose Byrne acaba que nem aparece tanto assim no filme, justamente porque ela tá divorciada do Patrick Wilson e o filme foca mais nele. Isso talvez seja um spoiler, porque não tá muito claro no trailer, mas você meio que percebe isso logo no começo do filme, então que se foda. A parada é que, pra mim, quando ela conta um pouco mais sobre a história dela ali, eu acho que ela só foi meio cuzona mesmo. Porque a justificativa que ela dá por ter divorciado do Patrick Wilson dá a entender que ela culpa ele por ter sido possuído no filme 2. E aí ele tá lá todo fudido da cabeça com os problemas de memória, ela sabe a solução pra isso tudo, que ela sabe a verdade, e só larga o cara e vai embora, foda-se. Então assim, ela era uma protagonista legal nos outros filmes, mas aqui eu acho que ela acaba só saindo de escrota mesmo. Ou pelo menos o filme tinha que mostrar um pouco mais o lado dela, né? Ao invés de só focar no Patrick Wilson. Mas quem teve um upgrade dos outros filmes pra esse foi o Foster, que caso vocês não saibam, é o filho do meio. Eu sei que é difícil. Nos outros filmes, o menino era só completamente ignorado. Mas aqui eles chamaram o mesmo ator pra reprisar o papel. Ele tem pelo menos 2 cenas de diálogo e ambas fazem a trama andar. Eu acho que só em uma dessas cenas ele falou mais do que nos 2 filmes juntos. Então assim, pô, parabéns, cara, arrasou. E aí tem os personagens novos, que são poucos, mas não os subestime, eles são péssimos. A amiga do Dalton na faculdade é insuportável. Ela faz aquele arquétipo de personagem recente que, ai, como é doidinha. E aí a caracterização dela é que ela é completamente aleatória. E aí ela toca aquele instrumento que é meio piano, meio gaita, sei lá. É uma escaleta o nome. E aí ela vai naquela festa cafona, insalubre da faculdade, e a diversão dela é invadir o quarto dos outros. Porque, nossa, como ela é maluquinha, né? Sério, chata! E aí tem a professora de artes, que é uma personagem que não faz muita coisa. Ela é meio professora celebridade ali, que a aula dela é concorrida. Mas o pouco de tempo de cena que ela tem já foi o suficiente pra eu odiar ela também. Ela é muito clichê, porque ela é essa professora que quer ser subversiva. Então ela chega na sala de aula falando assim: nossa, esse seu desenho está tecnicamente muito bem feito. Rasgue ele. E aí o menino fala: porra, não vou rasgar. Gastei maior tempão nisso. Ela: então você não presta para ser meu aluno, saia da minha sala. Fala: vai tomar no cu, maluco. E a aula dela parece ser uma bosta, porque ela não ensina nada. Ela só fica falando: vocês têm que pintar com emoção, busquem dentro de vocês mesmos. Não tem que falar nada com nada, um monte de lero-lero. Ela é coach de desenho. E ela avança esse estereótipo que eu acho terrível de que o artista não pode ter estabilidade emocional, o artista tem que ser sofrido. O que na real é bem fiel a alguns professores de matéria de arte que eu já tive, né? O que acho que me fez odiar ela mais ainda. E essa palhaçada toda da aula dela que faz o Dalton voltar a ter contato com o sobrenatural. E é engraçado que ela faz uma contagem regressiva pra galera pintar, e a voz dela na contagem regressiva faz ele entrar num estado de transe, que é como se ele estivesse entrando no além. E eu achei engraçado, porque o que dá pra interpretar disso é que, caraca, a aula dela é muito chata mesmo. O maluco tá dormindo em pé, tá ligado? Mas aí ele desperta o sobrenatural de novo por causa disso. O que a gente tira disso? O vilão do filme é quem? O demônio da cara vermelha? Não, é essa professora de arte. E sabe o que tava faltando nos outros filmes do Sobrenatural? O quê? Humor escatológico, piada de pinto, jovem mala sem noção. E é nessa que entra o personagem secundário Nick o Pica. E é literalmente traduzido assim. Ele é uma figura cômica sem graça, que é o líder da fraternidade ali, que supostamente tem um atrito com o Dalton, mas isso não é muito bem explorado. E tem uma cena do filme que ele fala que ele tá com dor de barriga, e aí várias piadas sobre ele cagar. E aí tem o drink, que é numa fralda, que é marrom. Ah, tem isso também. Então, eu acho que não vai ter nem foto do Nick e o Pica pra colocar aqui, porque infelizmente ele não tá nos trailers. Isso que eu achei bizarro com essa troca de roteirista, porque assim, piorou muito. Uma coisa dos filmes do Insidious que era muito legal é que o roteiro do Leigh Whannell tinha muita atenção pra detalhe. Ele apresentava objetos, fantasmas, que iam sendo usados ao longo da trama, tudo encaixava. O roteiro desse é uma zona sem estrutura, tem um monte de personagem, um monte de coisa que serve pra nada. E aí tem esses momentos que parece muito que eles estão preparando alguma coisa ali e não acontece nada. Quando o Patrick Wilson deixa o Dalton lá no dormitório dele na faculdade, eles estão desfazendo as malas dele e dá muito destaque pra alguns itens que eles tiram. Tipo, o Patrick Wilson pega um filtro de linha lá e fala: ah, isso daqui tem várias entradas de tomada e de USB e não sei o quê. Eu falo: ah, isso é uma parada técnica que vai ser relevante depois. Nunca mais foi visto. E aí tem aquela lâmpadazinha que o Dalton prende na parede pra ele não dormir no escuro. E você fala: ah, isso vai ser relevante quando ele for pro além. Também não acontece nada. Aí antes de entrar na festinha, o Dalton e a amiga dele tiram uma selfie. Tirando foto no filme do Sobrenatural, você já pensa: ah,
vai ter um demônio no fundo dessa foto aí. Mas eles não veem nada, só que aí o que acontece? O Dalton manda a selfie pro Patrick Wilson. Aí você já pensa, ele não viu nada, mas o Patrick Wilson vai dar um zoom nessa foto, vai ver um demônio ali atrás que vai lembrar ele de alguma coisa, já que todo o lance dele era a noiva de preto aparecendo nas fotos. E não, a selfie também não foi relevante. Mas pra compensar esse roteiro mequetrefe, o Patrick Wilson até que manda bem na direção. Ele faz umas escolhas bem criativas com foco nos sustos e nas assombrações, o que fica nítido que ele pegou bastante inspiração do estilo do James Wan. Mas também, depois de fazer 4 filmes de terror juntos, né, é de se esperar que ele tenha pegado uns truques ali. Então tem cena de espírito que brinca com a linguagem aqui também. Logo no começo tem uma cena que tem alguma coisa se aproximando, mas a gente não consegue ver por causa do foco. Tem uma outra cena que usa a luz e a escuridão no rosto de um dos personagens pra brincar com o susto também, mas o grande destaque é a cena que o Patrick Wilson vai fazer uma tomografia e é assombrado dentro da máquina. E é uma cena boa, porque tomografia é uma coisa já meio assustadora por si só, e você ficar preso dentro daquilo com um espírito é bem apavorante. O plano que abre o filme eu achei uma movimentação de câmera muito foda, bem estilo James Wan mesmo, no começo do primeiro Sobrenatural. A primeira cena é um funeral, mas aí o plano começa meio que vindo do céu, aí ele abre mostrando uma lápide de cabeça pra baixo, e depois a câmera arruma pra mostrar a galera. E o visual do filme todo é bem bonito também, né, questão de fotografia. É aquela coisa que a gente já espera de um filme do sobrenatural. Eles usam bastante uma coisa sombria e quando entra no além fica aquela coisa meio azul. Então, em questão de visual, o filme, na real, é muito bom. Mas, enfim, pra comentar um pouco mais do filme, da participação de alguns personagens que a galera quer saber o que eles fazem, né? A gente vai entrar aqui na Spoiler Zone só por segurança. Então, vamos lá. You've just crossed over into the Spoiler Zone. Mas é isso, né? Primeiro vamos falar dos personagens que eram importantes nos outros filmes, mas que foram reduzidos a pontas nesse daqui. A minha maior preocupação indo assistir Sobrenatural 5 é que não tinham anunciado Leo Anel nem Angus Sampson no elenco, e o Tucker e o Speck são os personagens preferidos da franquia. Então eu já tava achando que não ia ter eles aqui. Até que tem, mas é uma ponta muito estúpida. É literalmente a cena mais preguiçosa do filme. O Dalton tá lá descobrindo que ele tem essas habilidades de andar no além, que ele não sabe muito bem o que é, e aí do nada só chega a amiga dele entrando no quarto falando: eu joguei na internet e achei isso daqui. E aí o que eles fazem, ela coloca num vídeo explicando projeção astral na internet, e quem tá explicando, apresentando esse vídeo é o Tucker e o Specs. O filme 2 termina com uma deixa tão legal de que eles vão continuar caçando fantasma com a ajuda da Elise vindo do outro mundo. Mas não, brother, o destino deles é a pior coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Não desejaria pro meu pior inimigo, que é virar um youtuber. Além deles, Carl também está no filme. Na verdade, tá mais ou menos, né? Porque ele aparece no começo, lá na cena do enterro, fala com o Patrick Wilson e tem essa questão de se ele vai reconhecer o Carl ou não. Existe esse momento de tensão pra saber se a memória dele voltou. Mas acontece que ele não reconhece Carl e ele vai embora, beleza. E aí a gente espera que conforme ele for recuperando a memória, Carl será acionado para ajudar ele a lidar com essas questões. Só que não. Carl simplesmente nunca mais aparece no filme. Mais pior ainda é a Elise, porque ela tinha se tornado a personagem mais importante da franquia, e nesse filme ela só aparece na metade. Ela aparece logo depois do vídeo do Tucker e do Specs, porque o Dalton coloca uma palestra dela falando sobre projeção astral que tá no YouTube. E é isso. Ela depois, no finalzinho, aparece como um anjo na rua pra falar umas palavras motivacionais pro Patrick Wilson e só. Acabou. Ela é extremamente mal aproveitada. Você trouxe a Lin Shaye pro seu filme. Cara, aproveita ela. A personagem é tão fodona. E tem essa subtrama que a gente não mencionou ainda, que é o Patrick Wilson descobrindo o próprio pai. Acontece que tem uma assombração atrás dele ali, que é recorrente ao longo do filme, e o Patrick Wilson investiga e descobre que esse desalmado aqui é o pai dele, que ele aparentemente nunca conheceu. Isso porque a mãe dele quis muito esconder esse lance de projeção astral dele o tempo todo, e aparentemente o pai também sofria com essa projeção astral involuntária e com visões do além e tudo mais. E o Patrick Wilson acaba descobrindo quem é o pai dele e por que ele foi tão ausente na vida dele, e isso serve pra ele fazer as pazes com isso. Que era uma questão pra ele, porque ele sempre carregou um ódio pelo próprio pai, e isso acabou interferindo no relacionamento dele com os próprios filhos. Então acaba que isso é bem amarrado até pra temática do filme no geral, que é o drama de pai e filho ali do Dalton com o Patrick Wilson. Enquanto o Patrick Wilson resolve a relação com o filho dele, ele também resolve a relação meio inexistente que ele tinha com o pai, que voltou do além pra, sei lá, tentar falar que ele não era um cuzão. Agora, por que ele escolhe fazer isso?
entrando na casa do Patrick Wilson, quebrando a janela como se fosse o Jason Voorhees, aí já é porque o roteiro é uma zona mesmo. Os outros espíritos desse filme aparecem mais na trama do Dalton, e o foco principal é no espírito da faculdade, porque logo que eles chegam na pior festa do mundo, é estabelecido que teve um acidente ali, há uns anos atrás, e a gente descobre que esse incidente foi um menino que morreu, provavelmente de overdose, e o fantasma dele fica vomitando no banheiro. E aí o protagonista tem a brilhante ideia de entrar no além pra pedir uma informação pra esse menino que parece tão simpático. E aí é esse momento que ele leva uma vomitada de fantasma na cara, porque esse filme investe muito em humor escatológico, o que fica meio deslocado, porque tirando essas cenas de humor duvidoso, o filme se leva a sério o tempo todo. E o Joseph Bichara volta pra interpretar o demonião da cara vermelha, que a gente elogiou tanto no vídeo sobre as partes 1 e 2, mas aqui ele parece que tá mais genérico. Eles até fazem uma referência àquela cena do quartinho de tranqueira dele afiando as garras, foi uma cena até que eu gostei, mas no geral ele não aparece tanto no filme e fica menos memorável. E em determinado momento eles tiveram a pachorra de colocar uma bocarra demoníaca no demonião vermelho, o que é um absurdo, cara. É muito tosco e não combina em nada com os outros filmes. O que eu acho maravilhoso disso, quando o Dalton entra no além lá na parte do demônio, ele vai recuperando as memórias dele, porque o demônio preparou todo um museuzinho pra ele, com vários manequins reencenando cenas dos primeiros filmes. Eu achei isso muito surreal. Eu fiquei, caralho, o demônio realmente se deu o trabalho de fazer isso? Mas falando nisso, esse filme acontece outra parada que vem preparada desde o primeiro filme, que o demônio finalmente consegue possuir o Dalton. Aí o Dalton fica lá com o rosto de demônio de computação gráfica, filtrinho de Instagram na cara, mas é claro que ele não faz muita coisa, né? Ele só joga a gente na parede, é o que acontece nesses filmes. Mas aí acontece uma parada meio inexplicável, que o demônio só desiste do corpo dele e volta pro além pra tretar com o Patrick Wilson, que tá entrando no covil dele ali. Cara, pra mim isso não faz sentido nenhum, que é tipo, o demônio finalmente conseguiu pegar o corpo do menino depois de 10 anos. Aí ele fica 5 minutos ali e fala, vou voltar pro além. Acho que o único motivo pra isso acontecer é que senão a trama não avançava, né? Eles iam precisar de mais tempo de filme. Porque, sério, o menino fica possuído pelo demônio e não acontece nada. Eles não fazem nada com isso. Achei muito ruim. O Cebolinha não quer um Sansão. Ele quer perseguir o Sansão. A partir do momento que ele consegue o Sansão, a vida dele perde sentido. O demônio finalmente pegou o corpo do Dalton e falou, caraca, esse menino é um merda, eu quero ir embora daqui. Tem uma cena mais pro final que revisita o final do filme 2 e dá uma explicação desnecessária sobre como o pai possuído conseguiu ser derrotado. Porque no filme 2, quando a Elise senta a mãe do assassino na porrada, ele meio que fica desnorteado ali e é nesse intervalo que o Patrick Wilson consegue voltar. Pô, beleza, cara, show, funciona. Mas aí nesses eles metem que na real é o Dalton do futuro que tava lá que derrubou o pai e ajudou ele mesmo na cena. E ainda assim ele continua acusando o pai dele de ter atacado ele quando criança, sendo que ele acabou de ver que o pai dele estava possuído. Então o Dalton só fica parecendo meio burro, mas na verdade ele nunca se mostrou muito brilhante também, né? Eu acho que faz bastante sentido esse filme tentar abordar a questão do trauma familiar. Seria tipo, o que rola com uma família normal dessas depois dos eventos de um filme de assombração. Isso é uma parada que é meio ignorada, mas que daria um tema legal, assim, tipo, é uma coisa que vai trazer traumas pra família, que vai dar problema entre eles e tudo mais. Só que como eles fazem todo mundo ser meio babaca nesse filme, eu não acho que tenha ficado tão legal assim. E o filme também é inconsistente com a própria franquia, principalmente em relação ao além, que eles quebram algumas regras que já foram estabelecidas. No primeiro filme, os personagens tinham que fazer toda uma sessão lá com a Elise pra entrar numa hipnose e conseguir ir pro Further. Aqui parece que isso virou piada, porque o Dalton e o Patrick Wilson só encostam pra dormir em qualquer canto que eles automaticamente já estão no além. Não parece ser uma tarefa muito difícil nem um empecilho, eles conseguem ir pro além tão fácil quanto ir na padaria. E o pior pra mim é que quando eles estão no além, eles conseguem ver as pessoas vivas que estão no lugar por onde eles estão passando. Como se eles estivessem passando por ali invisíveis bisbilhotando todo mundo. Os outros filmes sempre mostraram as pessoas sumindo em volta quando a galera entra no além, porque não é um lugar de gente viva, é um lugar que só tem espírito. A melhor parte dessa trama, com certeza, é todo esse lance da pintura que eles de vez em quando associam à parte sobrenatural. Quando o protagonista tá lá na primeira aula dele, tem um dos sustos mais inesperados do filme, que é quando o demonião simplesmente mete a mão no desenho dele do nada, e é uma cena bem boa. E aí ele entra no subconsciente dele e acaba pintando essa porta, que meio que representa ali a passagem entre os dois mundos. E essa conexão da pintura com a além é muito bem usada, principalmente em duas cenas. Uma delas, quando ele pinta um martelo e consegue tirar esse martelo do quadro, e é uma cena bem boa, uma transição bem legal.
E no final, quando o Patrick Wilson tá pronto pra fazer um sacrifício heróico de segurar a porta enquanto o filho dele foge e ficar preso no Further pra sempre, o Dalton consegue tampar a porta pintando por cima do quadro. O que no começo eu achei que ele tava simplesmente prendendo o pai dele pra sempre. Ai, fica lá, não vai sair mais não. Aí depois eu falei, caraca, aí depois que eu entendi que era pro pai voltar, eu falei, ai, que bonitinho, show. E essas duas cenas mostram um uso muito criativo do paralelo entre esses dois mundos, das artes e do sobrenatural, e isso é pouco explorado no filme. Poderia ter sido explorado mais. Aí o filme termina com essa mensagem bonitinha de que esquecer das coisas não adianta, então os personagens decidem lembrar dessa habilidade deles e carregar o sobrenatural pro resto da vida. Então se ele dá as caras, eles vão tentar enfrentar isso ao invés de esconder só. Então achei isso legal. Enfim, Sobrenatural 5 foi um filme bem decepcionante. É mais uma tentativa de levar uma franquia muito a sério, sendo que a franquia nunca foi sobre isso, nunca pediu isso. Eles tentam fazer o filme ser mais drama do que terror, e ele acaba ficando meio chato. A categoria que a gente coloca, infelizmente, é mediano ou até mesmo sonífero. É um pouquinho de cada, né? Acho que dá pra ir nos dois. Mas a verdadeira moral da história mesmo desse filme pra gente tirar aqui é: não faça faculdade de artes.